A paz, meus irmãos. Hoje vou tratar de um assunto que interessa especialmente a mim, que eu confesso que também estou em débito com Deus. Vou falar sobre relacionamento, sobre oração, sobre busca, coisas que a gente acaba deixando de lado e nós deveríamos nos atentar mais a isso, não? Eu estou lá em Lucas 5, do 15 ao 16. Tá? Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Amém? Meu irmão, com quem você divide os seus segredos, os seus momentos de alegria, de tristeza, de realizações, né? Ou de frustrações também? Com quem que você divide, né? A felicidade ou a angústia, a festa ou o luto, ou a paz ou o desespero? Com quem que você divide? Quando você quer comemorar alguma coisa, quando você quer desabafar, a gente acaba sempre, né? Tem aquela pessoa que a gente acaba se lembrando, né? E de buscar, de dividir, de falar, né? Mas quem é o teu amigo, independente do momento e de qualquer circunstância, né? Nós temos o hábito sempre de lembrar de alguém, né? Nós sentimos a necessidade de dividir momentos com alguém, sejam famílias, sejam amigos, sejam pessoas que a gente acha que vai estar sempre conosco. O grande problema, meu irmão, é que nem sempre as pessoas vão estar disponíveis, vão estar à disposição para nos ouvir, vão estar naquele lugar que a gente sempre as encontrou para dividir acontecimentos, momentos, né? Angústia. Principalmente se for momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins. Todos nós passamos por momentos ruins e nós buscamos alguém para nos ajudar, para dividir. Quando a gente precisa realizar algum trabalho, alguma mudança, um conserto, a gente sempre procura alguém, né? Mas tem coisas que não requer apenas um conserto, uma manutenção. Estou falando da alma, do nosso espírito, né? Da nossa vida. Tem momentos que a gente precisa de outro tipo de conserto, de ajuda, não é? De companhia. E nesses momentos, são aqueles momentos que muitas vezes nós não encontramos quem a gente gostaria que estivesse conosco para dividir, não é? Jesus, ele passava praticamente o tempo todo rodeado de pessoas. As pessoas o seguiam. Onde eles estavam, lá estava a multidão. Mas essa multidão estava sempre preparada para buscar alguma coisa, buscar a cura, buscar o milagre, mas não buscava Deus. Quem buscava Deus era apenas Jesus, que mesmo no meio daquela multidão, de passar por tantas provações, ele procurava um momento, procurava um instante e dava um jeitinho de escapar para se isolar, para entrar em oração e conversar com o papai. Ele sempre arrumava um jeito, não é?
Jesus, ele estava sempre ocupado. Sempre ocupado. Mas não tinha desculpa dele não procurar. Nós procuramos muitas vezes desculpa: estou cansado, estou ocupado, não estou com a minha cabeça boa, não estou legal. Jesus não. Em dias bons ou em dias ruins, ele sempre ia repartir aquilo com o papai. Ele ia pedir discernimento, né? Pedir orientação, pedia direção ao pai. Ele pediu pão, ele pedia a cura. Mas Jesus também nunca se esquecia de agradecer. Ele sempre estava pronto para agradecer, para pedir perdão por nós, porque ele não pecava. Ele entrava em oração para pedir por nós. Jesus, ele pedia para servir. E ele agradecia por ter servido, né? Ele pedia perdão por nossa ingratidão, porque nós acabamos sendo muito ingratos a Deus. E Jesus, ele pedia perdão pela nossa ingratidão, né? Quando é que você consegue encontrar alguém que está disposto, está disponível para te ouvir, sem te interromper, sem te atrapalhar, sem querer mudar a tua ideia, simplesmente para te ouvir e te ouvir? As pessoas se acham no direito de entrar em nossa vida e tentar resolver algo que não consegue. É só Deus. Deus, ele nos ouve, nos escuta e acaba usando pessoas, momentos, situações para nos ajudar. É assim que Deus age. Mas nós temos que buscar a Ele. Como está a tua intimidade com Deus? Você tem conversado com Ele? Você tem falado a Ele? Você tem se sentido abraçado por Ele, nos braços deles? Você tem se jogado aos pés de Deus, de Jesus? Isso está faltando em mim. E eu me culpo por isso. Isso falta em mim, na minha vida. E tenho certeza que na vida de muita gente, né? Normalmente, quando a gente vai pedir, a gente pede só para nós, irmão. Nós pedimos para nós. Ou para alguém do nosso meio, que a gente tem aquele interesse, né? Nós pedimos. Esquecemos de agradecer. Esquecemos de voltar nos dias bons. Obrigado, Deus. Compartilhar aquele momento. Dizer como que foi. Ah, mas Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir. Ele quer sentir teu coração. Ele quer te acalentar. Quer falar contigo, né? Pra você ter ideia, Jesus teve uma vida de oração. A vida inteira de Jesus foi de oração. Para você ter uma ideia, Jesus ele orou no seu batismo. Está lá em Lucas 3:21. No batismo dele, ele disse: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha que fantástico. Ele foi um exemplo de tantas coisas boas. E o exemplo que ele deixou foi de orar. Jesus orou no deserto muitas e muitas vezes. Ele procurava o deserto para orar. E lá, as tentações buscavam por ele para querer atrapalhar. Mas ele estava sempre buscando a Deus. Estava sempre com o papai, né? Lá em Lucas 6,12, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Olha, que coisa, gente. Lá em João 6,11, ele orou na alimentação dos 5.000 pessoas que ele foi dar dividir o pão. Estou dando só alguns exemplos, quando aparece na Bíblia que Jesus orou.
Lá em Mateus 14, 23, ele orou depois da alimentação desses 5.000. Lá em Lucas 28, 29, Jesus orou antes de sua transfiguração. Lá em João 11, 41, 42, Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Lá em Mateus 26, dos 26 a 27, Jesus orou na ceia. Durante a ceia ele orou. Lá em Lucas 22, 32, Jesus orou por Pedro. Em João 17, Jesus orou pelos discípulos. E em Lucas 23, 34, Jesus orou na cruz. Então vejam, Jesus orou a vida inteira. Ele orava para tudo. Ele conversava com Deus. Por que nós teimamos em tomarmos a frente e queremos resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira? Se até Jesus, que era o Filho de Deus, era o próprio Deus, ele buscava o papai, ele buscava discernimento, ele buscava permissão, ele agradecia, ele buscava orientação, ele adorava. E nós tomamos a frente de tantas situações, queremos mudar situações, queremos fazer acontecer, colocamos o nosso eu em primeiro lugar tantas vezes. Ó Senhor, como nós somos pequenos, nós colocamos Deus em último lugar, quando não tem mais jeito, quando nós devemos colocar em primeiro lugar. Jesus está pronto a todo momento para nos ouvir. E nós fazemos barulho, nós falamos que fazemos, pecamos pela nossa língua. Nós, como o pastor nos diz, vamos apenas fazer oração, nossa oração aos domingos lá na igreja. Gente, é pouco demais. Ali, e ainda temos a coragem de pedir. Nós vamos ao domingo só. Não estou dizendo todo mundo, gente, mas boa parte, inclusive, eu me incluo no meio dessa. Nós vamos para lá, e ao invés de adorar, muitas vezes vamos para pedir, para reclamar. E nós somos abençoados todos os dias. Deus, Jesus, não esquece de nós em nenhum momento. Mas nós vamos ali, ajoelhamos para pedir, né? Para reclamar, pedir milagre, cura. Nós não vamos buscar a Deus muitas vezes. Está errado. Nós temos que todos os dias orar, agradecer, pedimos um pelo outro. Veja, Jesus chegava a orar a noite inteira, ele trocava o cansaço dele pela oração. O cansaço pela oração, para pedir por nós. E nós não conseguimos trocar um dia de cansaço pela oração. Vejam aquela passagem, no momento que Jesus estava quase para ser crucificado, um dia antes dele ir para a cruz, ele convidou, ele chamou Pedro e mais outros discípulos para acompanhá-lo em oração e para vigiarem. 3 vezes Jesus retornou e eles estavam dormindo, não conseguiam ficar 1 hora acordado. Jesus desesperado, Jesus sabia o que ia acontecer, mas Jesus estava como humano, como homem. Jesus o tempo todo dizendo: Pai, eu estou com medo, Pai, está difícil, mas que seja feita conforme a vossa vontade. Que se realize o que tem que ser realizado. Jesus orou a todo momento, a todo instante. Ele nunca se esqueceu do Pai. Ele nunca se esqueceu que ele estava como homem, como humano, e que ele era filho de Deus. E que ele tinha que dar o bom exemplo. Então, meu irmão, nós deveríamos parar, pensar um pouquinho, rever nossa situação, buscarmos mais intimidade com Jesus, com Deus, colocarmos mais nossos joelhos no chão, agradecer, conversar, buscar, ficarmos mais próximo dele. Ele quer nossa presença. Ah, mas ele nem fala. Você pensa que ele não fala. Ele fala tanta coisa.
nós é que tampamos nosso coração, nossos ouvidos. Ele usa pessoas para falar conosco, usa crianças para falar conosco, usa situações para falar conosco. E nós não ouvimos. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso e reveja esses conceitos, reveja a sua posição. Procure mais a Deus, procure orar mais, procure estar mais na presença dEle, a todo momento, a todo instante. Lá na carta de Paulo, ele escreveu que nós devemos orar a todo momento, a todo instante. Devemos buscar a presença, porque o inimigo está sempre querendo atrapalhar a nós. Mas se você estiver com Deus, se você estiver com Jesus, cai tudo por terra, porque Deus é mais. Tudo aquilo que Jesus pediu ao Pai, Ele foi atendido, porque Ele pediu em oração, Ele pediu de coração, Ele pediu para servir, para praticar o bem. Pensa nisso, ore mais, reclame menos, agradeça mais, tenha gratidão no teu coração, busque mais a presença de Deus. Amém? Assim, eu espero que este ano, que a tua vida seja dessa forma daqui para frente. E espero também que eu mude também. Amém? Deus te abençoe e te guarde a todos os momentos da tua vida e que você sempre esteja disposto, disponível para falar com Deus. Amém? Deus te abençoe.